Ok, processo penal, revisão geral. Vamos aqui para algumas questões, lembrando que todas as questões são da banca FGV, ok? Vamos lá. João ingressou com uma queixa-crime no contexto das ações penais de iniciativa privada, em face de Jonathan. Então, João deu queixa na delegacia, né, de um crime, porque ele disse que é uma ação penal de iniciativa privada, né, ou seja, deve ter sido um crime ali de ameaça, ali, ou injúria, né, porque é um crime de ação penal privada, depende da queixa do João. Então, ele entrou. Há o argumento de que o último teria injuriado, como eu falei, ó. Então, o crime foi de injúria. Lembrando que o crime de injúria, ele é um crime em que a ação penal, para que toque o processo, tem que ser o quê, professor? Tem que ser a pessoa tem que dar queixa, é o que a gente chama de queixa-crime. Então, o crime de injúria, ele é um crime de ação de iniciativa privada, né? Nada obstante, no curso da persecução penal em juízo, João perdoou o querelado, ou seja, o João ofereceu, mas depois perdoou. E o outro aceitou. Com efeito, houve a extinção da punibilidade e o encerramento do processo. Nesse cenário, considerando o entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, lembrando que todas as questões aqui são aqui 2024, 2023, viu? É correto afirmar que o perdão de João, no curso da relação processual, ela é uma manifestação de qual princípio, pessoal? O fato de João ingressar com a queixa-crime, como é um crime de injúria, né, uma ação, é um crime em que a ação penal ela é privada, ele foi lá e perdoou o querelado, e o ele aceitou. Qual princípio? O perdão de João é uma manifestação de qual princípio? É uma manifestação do princípio da disponibilidade da ação penal iniciativa privada. Por quê? Assim como você tem a sua oportunidade de dar queixa, mas também tem a oportunidade de perdoar, né? Com a aceitação do último. Então, isso tem a ver com o princípio da disponibilidade. É disponível a ação penal de iniciativa privada. Ele pode tirar a queixa dele. Então, é o princípio da disponibilidade da ação penal de iniciativa privada. Então, como a gente pode observar, ó, artigo 58. Quando ele dá o perdão, mediante a declaração expressa nos autos, né, ele coloca lá nos termos, o querelado, ele é intimado a dizer dentro de 3 dias se ele aceita, devendo ao mesmo tempo ser cientificado de que o seu silêncio vai importar a aceitação. Então, o silêncio dele importa dizer que é aceitação, que ele aceitou. Se ele silenciou, então ele aceitou o perdão. Então, aceita o perdão, o juiz vai extinguir a punibilidade, né? Lembrando que a renúncia ela constará de uma declaração que vai ser assinada. Então, ou seja, resumindo, vai ser colocado a termo, vai ser colocado no papel, até para formalizar isso. Mas, assim, o entendimento é esse. Se ele, esses crimes de iniciativa privada têm essa possibilidade do perdão, né? Ele oficializa, o cara é intimado, tem 3 dias para dizer se aceita ou não, mas se ele for cientificado e ele ficar em silêncio, quer dizer que ele aceitou o perdão. Então, esse é o princípio da disponibilidade da ação penal de iniciativa privada, tá bom? Vamos aqui à segunda questão. Vamos respondam, coloca aí no chat, tá, pessoal? Eu acredito que venham muitas questões dessas na prova. Ó, vamos lá. Professor, esse artigo é o artigo 58 de quê? Nós estamos trabalhando com o Código de Processo Penal, tá bom? Segunda, Jurandir, casado com Maria e pai de Josué, de apenas 6 meses de idade, certo? Então, Jurandir, casado com Maria e pai de Josué, que tem 6 meses de idade, ok? Angustiado com a situação financeira da família, após mais de 7 meses desempregado, ele aceita o convite de um traficante da localidade, onde reside, para vender uma carga de entorpecentes. E com isso recebe R$ 500. Durante seu primeiro dia vendendo drogas, ele é abordado por policiais militares e é preso em flagrante, sendo imediatamente apresentado à autoridade policial. Em observância do artigo 6º, passa a ouvi-lo, insistindo para Jurandir falar tudo o que ocorreu. Em relação à atuação do delegado de polícia, assinale a alternativa correta.
Então, vamos lá. Ele foi preso em flagrante e foi apresentado ao delegado de polícia, né? Que passou a ouvi-lo. E aí? Onde o delegado vai atuar? Vamos lá. Gabarito dessa questão. E aí? Será que o delegado procedeu de forma correta? Durante seu primeiro dia vendendo drogas, ele é abordado por policiais e preso em flagrante, sendo imediatamente apresentado à autoridade policial, que, em observância do artigo 6º, passa, né, artigo 6º aqui, passa a ouvi-lo, insistindo para Jurandir falar tudo. E aí, pessoal? Não é assim, não. Ninguém vai insistir para que Jurandir fale tudo, não. Isso aqui está errado. Ele procedeu em desconformidade com o princípio de quê? Da não autoincriminação. Que princípio é esse? Essa banca costuma abordar muito. Ninguém, pessoal, é obrigado a produzir prova contra você mesmo. É o princípio da não autoincriminação. Então, se ele está forçando ele a falar, está errado. Ele está descumprindo o quê? O princípio da não autoincriminação. Pois, na verdade, ele tinha que informar o Jurandir acerca do seu direito ao silêncio. Então, a prova produzida ela deve ser considerada ilícita, pois restou violado o direito dele, né, de manter silêncio, e que é o que a gente está querendo preservar o princípio da não autocriminação. Então, letra C é o nosso gabarito em relação a esse caso, tá bom? Então, tá aí. Direito de não produzir prova contra você mesmo. Bom? Por exemplo, olha que ponto importante sobre esse princípio da não autoincriminação. Não se pode considerar lícita uma gravação clandestina de conversa informal de policiais com o preso, em modalidade de interrogatório, quando, além de o capturado não dar seu assentimento à gravação ambiental, ele não foi advertido do seu direito ao silêncio. Então, vamos supor que o policial está gravando clandestinamente uma conversa informal com o preso para tentar obter informações dele, como se estivesse interrogando. Essa prova, pessoal, ela não. Será que ela é lícita? Não, ela é ilícita. Nem sequer ele foi informado do seu direito de ser mantido em silêncio. Então, essas situações, elas são o quê, professor? Erradas. São consideradas ilícitas. Então, tá aí. Vamos continuando aqui. Professor, onde é que está isso aqui? Pronto. Isso daqui, esses entendimentos, vão cair na sua prova. Terceira, vamos lá. Demétrio é investigado e indiciado pela prática do crime de receptação qualificada. Demétrio comparece à delegacia. O que seria essa receptação? É quando, por exemplo, o cara está com material que é fruto de um crime, né? Demétrio comparece à delegacia com a sua defesa técnica. O advogado explica que gostaria de prestar esclarecimento acerca dos fatos, ou considerar que a investigação é improcedente. O delegado de polícia, porém, concluiu o inquérito sem ouvir as declarações do imputado por considerá-las irrelevantes, pois, segundo ele, além de dispor de todo o acervo probatório sobre a materialidade delitiva, e para não causar atropelo à perseguição penal, o investigado poderia fazer uso do seu direito ao silêncio. Então, vamos lá. O cara está sendo investigado pelo crime de receptação. O Demétrio, ele foi na delegacia com o advogado dele e ele explicou que ele gostaria de prestar um esclarecimento acerca dos fatos, porque ele está achando que essa informação é improcedente. Essa investigação, na verdade, está sendo improcedente. O delegado de polícia concluiu o inquérito sem ouvir as declarações do imputado, porque ele considerava irrelevantes. Não, o que ele falou é irrelevante. Pois, segundo ele, além de dispor de todo o acervo probatório, não, o delegado já tem todas as provas sobre a materialidade delitiva, e para não causar atropelo ao processo, o investigado poderia fazer uso do seu direito ao silêncio. E aí, professor? Vamos lá.
Em relação à situação problema, considerando as disposições do Código de Processo Penal e também de jurisprudências atualizadas dos tribunais superiores, né, vamos marcar o que é verdadeiro e o que é falso. Embora não exista propriamente uma dialética na fase da persecução criminal, as declarações do imputado, quando deseja prestá-las em sede policial, não podem ser interpretadas como tumulto ou retardamento às investigações. Verdade. Se ele quer prestar esclarecimento, o delegado não pode interpretar que isso dali é um tumulto. A tela está travada, pessoal? Travou? Vamos voltar aqui. Toda vida do início de aula está nesse travamento de tela. Deixa eu ver aqui. Vou voltar aqui, né? Onde a gente estava. Como eu estava falando para vocês, o delegado não pode, quando ele quer prestar a declaração, o delegado aí, ele não pode interpretar isso como um tumulto. Ele não pode fazer isso, tá? Então, tá verdadeiro. No curso do inquérito policial, o imputado deve ser ouvido e não interrogado. Todavia, as declarações prestadas pelo investigado devem ser regidas pelas normas processuais relacionadas ao interrogatório judicial. Também está verdadeiro. Tá? Então é isso. Quando a gente está no inquérito policial, processo penal, o cara que está sendo imputado um crime a ele deve ser ouvido normalmente e não interrogado, certo? As declarações que ele prestar têm que ser regidas pelas normas do processo penal. Do jeito que está o processo penal, se ele tem as normas que regem todo o interrogatório judicial, então a gente tem que obedecer essas normas. Então é isso, ele tem que ser ouvido e não interrogado. Em âmbito judicial, formada a sua convicção acerca da autoria do crime, a dispensa do interrogatório do acusado por parte do juiz não deve conduzir à nulidade processual, se existirem outros meios probatórios disponíveis para a formação da verdade real. Vamos lá. No juizado lá, né, formada a convicção acerca da autoria do crime, a dispensa do interrogatório do acusado por parte do juiz não deve conduzir à nulidade, se existirem outros meios probatórios disponíveis para a formação da verdade real. Tá falso. Tá? Tá falso. No modelo acusatório, o interrogatório do acusado, para além de ser um ato personalíssimo e defensivo, é um ato tipicamente judicial. Não, não. Entretanto, em sede policial, considerando o interrogatório como um meio de prova e meio de defesa, o investigado deverá ser advertido pelo delegado de que o seu silêncio poderá prejudicar a sua defesa. Está erradíssimo. Olha isso, ele disse, o delegado disse que o silêncio, se ele não falar, o silêncio vai prejudicar ele. Na verdade, é o contrário. Ele tem direito ao silêncio. A gente viu, né? A FGV gosta muito de cobrar isso. Letra A. Então, vamos aqui observar detalhadamente essa situação aqui. Uma questão, ele cobrou o direito à não autoincriminação, que é o direito da questão do silêncio, né? Ninguém pode ficar forçando os outros. Mas é isso. Vamos na quarta. Letra C. João, indiciado em inquérito policial pela suposta prática de crimes de estelionato e falsidade ideológica. Foi submetido à identificação criminal, embora civilmente identificado. Então, ele foi identificado, mas mesmo assim foi submetido à identificação criminal. E aí, pessoal, tá certo? Tem alguma exceção? Porque, assim, a regra é, se você é identificado civilmente, não precisa se submeter à identificação criminal, né? Fazer toda aquela identificação mais detalhada, com um detalhe a mais de informações, com procedimentos mais específicos, né? Mas se você está civilmente identificado, não precisa se submeter a uma identificação mais criminal, né? Mas tem exceções? Tem exceções. Então, nesse caso, pode o civilmente identificado ser submetido à identificação criminal quando houver necessidade para a investigação, letra C. Porque a regra é que, se ele é identificado civilmente, então, em regra, ele não precisaria de ser submetido à identificação criminal. Porém,
Quando há necessidade para investigação, quando a identidade civil, por exemplo, está rasurada, ninguém está conseguindo ver aquilo, tem uma suspeita de falsidade, aí nesses casos você pode submeter a ele a uma identificação mais detalhada, tá bom? Então, quarta questão, letra C. Então, olha aqui, ó. Quando a gente vai trabalhar essa questão, ela tanto está na Constituição, no artigo 5º, a questão do civilmente identificado, quanto na lei também. Porque a lei ela vai trazer algumas exceções para você fazer a identificação. Ó. Então, poderá ocorrer identificação criminal quando o documento tem rasura, o documento apresentado ele é insuficiente para identificar o cara, quando ele portar documentos com informações que são informações conflitantes. Então, tem aqui uma lista de casos para que ocorra a identificação criminal. Né? Então, já tem nos registros policiais que o cara é acostumado a usar outros nomes, né? Existe uma suspeita. Então, nesses casos, pode sim ser submetida à identificação criminal mais detalhada. Ok? Vamos à quinta questão. Durante o inquérito, Bernardo, advogado de Júlia, indiciada pela suposta prática do crime de roubo, foi impedido pelo delegado de ter acesso às provas já produzidas. Lembra da súmula 14? Os advogados têm direito a ter acesso, né, às provas que já estão documentadas em relatório. Então, os advogados, ele tem direito a ter acesso às provas já produzidas e documentadas nos autos do inquérito. Bom, então, ele agiu de forma errada, né, o delegado agiu mal, beleza? Porque, de acordo com o enunciado da súmula, o delegado ele é obrigado a permitir o acesso a todos os elementos que já estão documentados para, né, fornecer ao advogado. Tá bom? Agora, a parte não documentada, aí sim, o delegado não pode mostrar. Tá certo? Letra B. Vamos produzindo aqui. Então, tá aí. A súmula 14 cai de mais um concurso. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Tá aí. Sexta. Vamos lá. Após tomar conhecimento de uma denúncia anônima, João, delegado de polícia, instaurou inquérito para apurar a prática de crimes de estupro praticados em local de sua atribuição. É correto afirmar que, vamos lá. Então, o delegado tomou conhecimento de uma denúncia anônima, né, para apurar uma prática de crime de estupro que estariam acontecendo. E aí? Sobre esse tema, da questão da denúncia anônima, pessoal, será que eu posso iniciar o inquérito somente com a denúncia anônima? Ou será que eu tenho que verificar a autoria e materialidade para que seja instaurado? Então, nesse caso, a denúncia, pessoal, anônima, ela não tem valor jurídico para para embasar a instauração de um inquérito. Ou seja, só a denúncia anônima, eu já não, só o fato de eu ter uma denúncia anônima, eu não quer dizer que eu já vou instaurar o inquérito. Entendeu? Então é isso. Só o fato de eu ter recebido a denúncia anônima, eu já não posso instaurar o inquérito. Eu tenho que verificar indícios de autoria e materialidade. Tá bom? Então, acabado de letra D, a denúncia anônima não vai ter valor jurídico para embasar a instauração de inquérito. Só vai ter se ele for verificar realmente e se ele perceber que tem provas, né, indícios de materialidade e autoria, aí sim poderia ser instaurado inquérito. Então é isso aí. A gente vai relembrar sobre a questão da notitia criminis, que é muito importante. Nós temos a espontânea, tem a provocada e a coercitiva. A notitia criminis de cognição imediata, a mediata e a coercitiva. Como é que acontece isso aqui? Notitia criminis é fácil. É como a notícia vai chegar na delegacia, certo? Ou o delegado vê, sai, pega uma viatura e vê o crime acontecendo, imediato. Ou alguém chega lá na delegacia, né? O juiz, por exemplo, o Ministério Público manda um ofício dizendo que está ocorrendo uma infração em tal canto, ou seja, a provocada, né? Ou os policiais militares prendem,
e levam para a delegacia, que é o que mais acontece, né? Que é a coercitiva, quando alguém é preso em flagrante. Então, nós temos essas três formas de apresentar um crime, uma notícia-crime, ali a uma delegacia. Nesse caso, ele fala da denúncia anônima, e a denúncia anônima, você tem primeiro que verificar, denúncia anônima é o que a gente chama de notícia crimes inqualificada, ou seja, ela é inqualificada. Por quê? Porque eu tenho que verificar a procedência e a veracidade daquela informação para saber se ela existe. Se ela existir, aí sim pode ser instaurado inquérito. Tá bom? Delatio criminis, né? A delatio, ela é uma espécie de notícia criminis. A depender do caso concreto, ela pode funcionar, por exemplo, como uma notícia crime de cognição imediata. Ou, né, a notícia crime de cognição imediata. É o que você já sabe, né? A imediata é quando o delegado ali nas suas ações rotineiras vê um crime e atua. A imediata é quando é provocado. Chega um ofício do Ministério Público, chega um ofício do juiz informando que está acontecendo um crime. Aí é uma forma de a imediata, né? E a coercitiva é quando, por exemplo, os policiais prendem e uma pessoa em flagrante leva para a delegacia para apresentar. Agora na sétima. Após receber informações sobre uma suposta prática de homicídio, a autoridade policial chegou no local para realizar diligências. Ocorre que, após a liberação dos peritos criminais, a autoridade policial esqueceu de apreender a arma de fogo deixada no local do crime. Vixe, e aí, professor? Receberam ocorreu um homicídio, né? A autoridade policial chegou no local. Ocorre que, após a liberação dos peritos, a autoridade esqueceu de apreender a arma de fogo que foi deixada no local do crime. E aí? Cabe a quem apreender essa arma? A autoridade policial, cabe a ela, né? Cabe à autoridade policial apreender os objetos que têm relação com o fato após a liberação dos peritos. Primeiro, os peritos têm que esperar a liberação do perito. E cabe à autoridade policial também colher as provas que vão servir para o esclarecimento do fato, dentre outras diligências. Letra E. Então tá aí. Tá lá no artigo 6º. Logo que tem conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deve dirigir-se ao local, né, para conservar o estado das coisas, apreender os objetos que têm relação com o fato após liberação pelos peritos, colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato. Então, tá aí. O delegado, ele pode fazer isso, ele deve, cabe à autoridade policial fazer isso. Agora, na próxima, oitava. Vamos lá. Fábio, delegado de polícia, determinou de ofício a instauração de um inquérito policial para apurar a suspeita de roubo à residência de uma celebridade conhecida nas redes sociais. Ocorre que o dono da residência, que é pai da celebridade, ficou tenso ao ver nas redes sociais a notícia sobre o fato e resolveu requerer o arquivamento do inquérito para abafar o caso, evitando escândalo. Então, Fábio é delegado de polícia, ele determinou de ofício a instauração de um inquérito policial para apurar a suspeita de um roubo a uma casa, a casa de uma celebridade, né? Só que o dono da residência, que é pai da celebridade, ele ficou tenso ao ver nas redes sociais a notícia sobre o fato e resolveu pedir o arquivamento do inquérito para abafar o caso. E aí? Pessoal, é roubo. Ação penal incondicionada. Incondicionado. Delegado, se ele toma conhecimento da prática da infração, é incondicionado, acabou. Deve ser instaurado de ofício aquele inquérito policial. Não tem que esperar a representação de vítima, não. Tá bom? Então é isso. Gabarito da oitava questão. Nos crimes de ação pública, ó, como é que o inquérito pode ser iniciado? De ofício ou quando tem requisição, que é não é não pedido, requisição é uma ordem do juiz
ou do Ministério Público, ou até mesmo requerimento do ofendido, né? Então, são as formas de você instaurar inquérito policial. O inquérito policial deve sempre ser instaurado pelo delegado. Não. Então, as formas que você vai, crime de ação penal pública, como é que vai iniciar o inquérito? De ofício, né, pelo próprio delegado, ou quando tem requisição do juiz ou do Ministério Público. Nono, vamos lá. É correto afirmar que, durante o inquérito policial, foi judicialmente determinada a busca e apreensão domiciliar de um computador específico na residência de Helena. Contudo, os agentes confundiram-se e apreenderam o computador que estava na residência da vizinha de Helena. Então, durante o inquérito, foi judicialmente determinada a busca e apreensão domiciliar de um computador específico na residência de Helena. Contudo, os agentes confundiram-se e apreenderam o computador que estava na residência da vizinha de Helena. Houve uma confusão, né? E aí, professor? Não, então, nesse caso, se ele aprender o errado, então, nesse caso, os elementos de informação que foram colhidos nesse ato, eles não podem integrar o material, né, de prova. Não é o material correto, que os agentes se confundiram, pegaram o computador que foi de outro, tá certo? Então, não pode ser considerado prova. 10. Ao sair do trabalho e a caminho de casa, Paulo deparou-se com um cadáver, que parecia ter sido baleado. De pronto, entrou em contato com a autoridade policial e informou o ocorrido. Como é a forma que aconteceu aqui, pessoal? Como é a forma de noticiar esse crime? Ele pegou o Paulo, deparou-se com o cadáver, foi baleado e ligou para o policial para informar. E aí, que tipo de notícia é essa? É um delato, né? Não de alguém, de qualquer pessoa. Então, nesse caso, ó, delatio criminis, né? Não foi por ações rotineiras espontâneas, não foi o juiz, não foi o Ministério Público que provocou, não é uma prisão em flagrante, mas uma situação que é delatada, então, que a gente chama de delatio criminis, né? A delatio criminis, pessoal, ela é uma espécie de notícia, né, na comunicação de uma infração feita por qualquer pessoa. Então, quando qualquer pessoa vai lá e comunica, qualquer pessoa do povo comunica à autoridade policial, ela está delatando, é o delatio criminis. E não é a vítima que está informando, é qualquer pessoa. Tá bom? Então, gabarito da 10, letra D. Vamos na 11. Instaurado o inquérito policial a requerimento do ofendido para apurar a prática de um crime de ação penal de iniciativa privada, a investigação ela é concluída e aponta como autores Júlio e Tavares. O querelante oferece queixa-crime em face de Júlio, deixando de incluir Tavares na peça exordial. Em relação à situação problema e à ação penal de iniciativa privada, analise as afirmativas a seguir. Então, vamos lá. Foi instaurado o inquérito, quem pediu foi a pessoa que foi ofendida, né? E é um crime de ação de iniciativa privada. A investigação foi concluída e apontou que quem foi o autor do crime foi o Júlio Tavares. O querelante, né, quem chama, né? Quem está querendo, oferece a queixa-crime em face de Júlio, deixando de incluir Tavares. E aí? O que a gente pode afirmar aqui, pessoal? O oferecimento da queixa-crime contra somente um dos supostos autores, né, importa em renúncia tácita ao direito de querela, cuja eficácia se estende a todos. Pessoal, se a gente está trabalhando com ação penal de iniciativa privada, se tem Júlio e tem o Tavares, se for para oferecer, né, a denúncia, é para todo mundo, não é só para um.
Então, esse oferecimento da queixa-crime contra somente um, né, ele importa em renúncia tácita ao direito de querela, direito de querer entrar com ação contra ele. Porque a eficácia se estende a todos. Então, está correto. Pelo princípio da indivisibilidade da ação penal de iniciativa privada, a renúncia tácita ou perdão tácito será extensiva a todos os possíveis autores. Todavia, não produzirá efeito para aquele que manifestar recusa errado. Se é um, nesse caso de iniciativa privada, se é um, é para todos. Bom? O perdão, essa parte final está errada. O perdão do ofendido, concedido a um dos querelados, não, perdão vai para todo mundo. Mesmo em sede policial, resultará em desistência ao exercício do direito de queixa e aproveitará a todos. Não, errado também. Somente a um está correto. Olha aqui, ó. A queixa contra qualquer um dos autores do crime obrigará ao processo de todos. E o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade. O princípio da indivisibilidade. Não dá para dividir. Não, só oferece só para um, não, é para todo mundo. A renúncia ao direito de queixa em relação a um dos autores, né, se estende a todos, como eu disse, ó, né? Não tem como eu renunciar somente a um. Mas se ele renunciar a um, se estende a todos, renunciou todos. O perdão a um dos querelados aproveita todos, sem que produza, todavia, efeito em relação ao que o recusar. Né? Então tá aí. Aqui, essa questão aqui. Perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, sem que produza, todavia, efeito em relação ao que o recusar. Ou seja, sem que não vai produzir efeito, né, com relação ao que o recusar. Se a pessoa se recusar ao perdão, então não vai fazer efeito essa recusa dela, né? Vai se estender a todos. Então, realmente, somente a um está correta. Deu para entender aí, pessoal? Tranquilo? Coloca aí no chat. Esse aqui eu acho que vai cair. 48, 49, 51. Pronto. A queixa contra qualquer um obriga a todos do processo. Não tem esse negócio de ser só um, não. Aí beneficiar a todos. Lá. Professor, por que que a 3 está errada? Na verdade, a 2, né? Ó, a renúncia não depende da concordância do querelado. Apenas o perdão é bilateral, ou seja, para surtir efeitos depende da aceitação do querelado. É isso? A renúncia tácita do perdão será extensiva a todos os possíveis autores. Todavia, não produzirá efeito para aquele que manifeste recusa. É isso aí. Tá aqui, ó. A renúncia não depende da concordância dele. Apenas o perdão é que é bilateral, né? Ou seja, para surtir efeito depende da aceitação do querelado. Por isso que a 2 está errada. Questão 12, vamos lá. Questões gigantes, né, pessoal? Concluídas as investigações e relatado o inquérito policial pela delegada de polícia, sem especificar as condutas dos envolvidos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra Armando. Né? Foi feito concluir a investigação, o Ministério Público oferece a denúncia.
ofereceu contra Armando, Baeta, Gal e mais 5 pessoas, imputando-lhes a prática dos crimes de falsidade ideológica e de corrupção. Então, imputou a todo mundo falsidade ideológica e corrupção. A peça acusatória não descreveu quais teriam sido os atos praticados ou omitidos pelos réus, nem a vinculação da conduta individual de cada agente aos eventos delituosos. Segundo constou na denúncia, os acusados, pelo fato de serem sócios majoritários, atuaram em concurso de pessoas. O órgão do parquê é o Ministério Público. Por essa razão, limitou-se a empregar os verbos, sempre na terceira pessoa do plural. A partir da situação problema, no termo do Código de Processo Penal da jurisprudência, vou marcar o que é verdadeiro e o que é falso. Vamos lá. Então, vamos aqui resumir. Investigação concluiu, mandou para o Ministério Público. O Ministério Público vai lá e oferece a denúncia para o Armando, para a Baeta, para a Gal e mais 5 pessoas, acusando ele de falsidade ideológica e corrupção ativa, né? Só que o documento, ele não descreveu quais eram os atos concretos mesmo praticados por cada um, né? E os acusados eram sócios majoritários, né? E atuaram em conjunto, né? Em concurso de pessoas. Então, o Ministério Público, por essa razão, limitou-se a empregar os verbos, né? Sempre na terceira pessoa. Eles, né? Todo mundo. Então, vamos lá. A denúncia deve expor os fatos de modo a permitir a compreensão da imputação. E, em consequência, o exercício da ampla defesa, indicando a qualificação das pessoas, datas, locais dos fatos, bem como a forma de execução dos crimes. No caso de concurso de agentes, a mera invocação da condição de sócios majoritários, sem a correspondente e objetiva descrição típica do fato, pode gerar uma peça acusatória inepta, verdadeira. Tem que estar todo mundo qualificado. Denomina-se decisão interlocutória, simples. O provimento jurisdicional que recebe a denúncia ou a queixa também está verdadeiro. Então, o provimento jurisdicional que recebe a denúncia, a queixa é o que a gente chama de decisão interlocutória. No caso de o juiz rejeitar uma denúncia inepta, rejeitou, a decisão fará a coisa julgada formalmente. Também está verdadeiro. Ampla, isso aqui é a 12, né? Ampla jurisprudência dos tribunais superiores tem aceitado casos de denúncia que versem sobre delito societário ou de gabinete, não havendo o que se falar em inépcia quando a acusação descreve minimamente o fato tido como criminoso, atribuído a diversas pessoas, ligadas por circunstâncias comuns, de forma a individualizar o quanto possível as condutas imputadas. Correto. Então, a jurisprudência, a ampla jurisprudência, ela diz que os tribunais têm aceitado casos de denúncias coletivas, né? Ou seja, no sentido de delitos societários, porque a questão fala que eles eram sócios. Então, não há que se falar em inépcia quando a acusação descreve minimamente o fato tido como criminoso, atribuído a diversas pessoas, né, ligadas por circunstâncias comuns. Então, todas verdadeiras, letra B é o gabarito. Então, tá aí. Vamos aqui ver alguns entendimentos, tá? Ó, esse entendimento aqui. Havendo concurso de agentes, não cabe imputação geral apenas pelo fato de os agentes serem sócios majoritários da empresa. A denúncia é sim geral, uma vez que utiliza os verbos sempre na terceira pessoa do plural. Eles, elas. Então, nesse sentido, há um entendimento do STF no seguinte, né? Persecução penal dos delitos contra o sistema financeiro. Peça acusatória que não descreve, quanto ao administrador da instituição financeira, qualquer conduta específica que o vincule a evento delituoso. A circunstância objetiva de alguém meramente exercer um cargo de direção de uma empresa não se revela suficiente por si para autorizar qualquer presunção de culpa. E, menos ainda, para justificar
como efeito derivado dessa particular qualificação formal, a correspondente perseguição criminal em juízo. Olha aí. Essa questão, ela é punk, viu? Mas dava para resolver. É uma questão bem difícil. Mas vamos lá, né? Foi da FGV. Ó, olha esse ponto 4 que ajudou a gente a responder uma questão lá. Ó. Nos casos de denúncia que verse sobre o delito societário, não há que se falar em inépcia quando a acusação descreve minimamente o fato tido como criminoso. Então, aprende isso aqui e bota na cabeça. Não há que se falar em inépcia quando a acusação descreve minimamente o fato tido como criminoso. Bom? Cara, isso aqui são tudo entendimentos jurisprudenciais. Isso aqui pode cair na prova de vocês e está cobrando no edital. Bora na 13? Aí, é uma questão mais tranquila. Túlio é promotor de justiça. Ofereceu denúncia imputando a Fábio crime de estelionato. Ocorre que não foi realizada a apuração da autoria do delito em inquérito policial. Vamos lá. O Ministério Público ofereceu já a denúncia, mas não teve inquérito. E aí, pessoal? O que vocês acham? Será que o Ministério Público pode oferecer a denúncia sem inquérito? Coloca aí no chat. Pode? Nice, Jéssica, Jô. Será que o Ministério Público pode oferecer a denúncia sem inquérito? Pode, pessoal, pode. É possível o oferecimento da denúncia com base em peças de informações remetidas ao Ministério Público, sendo o inquérito policial anterior prescindível, ou seja, prescindível quer dizer que ele não é necessário. O Ministério Público, se já tiver prova suficiente, ele mesmo oferece a denúncia. Entendeu? O inquérito, ele é indispensável. Aliás, ele é dispensável, né? Ele é dispensável, você pode dispensar. O Ministério Público pode oferecer uma denúncia mesmo que não tenha inquérito. Então tá aí. O inquérito policial não é o único instrumento apto a permitir coleta de provas. Não é imprescindível para a propositura de uma ação penal. Se o Ministério Público tiver em mãos documentos que o habilitem à propositura da ação, ele pode oferecer a denúncia sem que tenha ocorrido antes uma investigação. 14. Joana foi vítima de um crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Abalada com a situação vivenciada e buscando justiça, a ofendida contratou o serviço de um advogado para que este atuasse como assistente de acusação na persecução penal processual deflagrada pelo Ministério Público em detrimento de um suposto autor do fato. Nesse cenário, considerando as disposições dos Códigos de Processo Penal, o que é correto afirmar? Vamos lá. Joana foi vítima de um crime, que era roubo com arma de fogo, estava traumatizada, contratou um advogado. Beleza, vamos lá. O que a gente pode afirmar? O processo prosseguirá independentemente de uma nova intimação, quando este intimado deixar de comparecer a qualquer dos atos, sem motivos de força maior devidamente comprovado. Letra A. Pessoal, é um crime de ação pública incondicionada. O processo vai seguir normalmente, independente dele ser intimado, né? Se ele for intimado e não for, não compareceu, não importa, o processo vai continuar normalmente. Letra A. Beleza? Olha isso, ó. Artigo 271. Ao assistente será permitido propor meios de prova, requerer perguntas às testemunhas, aditar o libelo e os articulados, participar de debate oral e arrazoar os recursos pelo Ministério Público. Beleza. O juiz, sempre ouvindo o MP, decide acerca da realização das provas.
propostas pelo assistente. O assistente propõe que quer, ele pode solicitar outros meios de prova, o juiz decide. Agora, esse ponto aqui, ó, o processo vai prosseguir independentemente de nova intimação do assistente. Ah, mas o assistente fez a intimação. Sim, o processo prossegue independentemente de nova intimação do assistente. Quando este intimado deixar de comparecer a qualquer dos atos da instrução, sem motivo de força maior devidamente comprovado. Então, o processo segue. Põe na cabeça de vocês, o processo segue. 15. Sobre os tipos de flagrante, importante, essa aqui eu acho que vai cair. Caio e Mateus, policiais militares, foram orientados pelo superior hierárquico para que realizassem patrulhamento de rotina na região XYZ do município Alfa. Ao se dirigirem ao local, os agentes da lei, por coincidência, depararam com Tício apontando uma faca para Maria e exigindo-lhe a entrega de um telefone celular. Tá. Então, os policiais se depararam com Tício apontando a faca, pegaram no flagra, né? Desta forma, os policiais capturaram, prenderam, parará, encaminharam para a delegacia. Que tipo de flagrante é esse, pessoal? Próprio. Flagrante próprio é quando ele vê, né? Ele chega no ato ou ele pegou ali, por exemplo, a pessoa acabando de fazer aquilo ali. Então, o que a gente chama de quê? Flagrante próprio. Não é flagrante esperado. Porque na questão ele disse que ele chegou aqui na hora que o cara estava apontando a faca. Então, o flagrante próprio é quando você é pego no ato, ou seja, se ele tivesse ali, né, é, praticado o crime, né, ou ele já estava com a faca apontada. Nesse caso, meu amigo, tá no flagrante. Beleza? O flagrante próprio. Considere flagrante delito, ou seja, flagrante próprio. Quem está cometendo a infração ou acabou de cometê-la. Sinônimos de flagrante próprio, que pode cair na prova. Flagrante perfeito, real ou verdadeiro, tá? Então, a questão traz uma hipótese clara de um flagra. Viu? Chegou na hora, pegou na ação. Olha aí, flagrante próprio. Impróprio é quando há, a palavrinha-chave é o quê? Quando há perseguição. Se dizer que ele foi perseguido, é o flagrante impróprio. 16. Tício foi preso em flagrante pela prática do crime de furto, qualificado pelo concurso de pessoas. Por ocasião da audiência de custódia, o agente foi colocado em liberdade, mediante pagamento de R$ 2.000 a guia de fiança. Estava preso, furto, qualificado, para concurso de pessoas. Aí teve a audiência de custódia, né, com o juiz, o agente foi colocado em liberdade, mediante pagamento de R$ 2.000. Tá. Não obstante, nada obstante no curso da ação penal deflagrada em seu desfavor, Tício, regularmente intimado, deixou de comparecer sem motivo justo a um determinado ato processual. Nesse cenário, considerando as disposições do Código de Processo Penal, o que é correto afirmar aqui? Que a conduta de Tício, ela caracteriza qual tipo de hipótese aqui, pessoal? O Tício já pagou fiança sobre algumas condições. E aí ele já deixou de comparecer, por exemplo, sem motivo, a uma determinada fase do ato. E aí? Já é motivo? Quebrou? Quebrou, né? Quebramento de fiança, meus amigos. Importa na perda de metade do seu valor, cabendo ao juiz decidir sobre a imposição de outras medidas cautelares, ou, se for o caso, a decretação até da prisão preventiva para ele. Letra C, viu? Quebrou, meu amigo. Pagou fiança, mas tem que cumprir as normas. Então tá aí. 16, letra C. Beleza? É isso aí. Em relação à perda do valor, é na metade, a gente perde metade, viu? Não é a totalidade, não, ele perde metade. Cassação de fiança, não. Cuidado, viu? É quebramento de fiança. Cuidado na hora disso aqui, ó. É quebramento de fiança, não é cassação, não.
Caducidade. Cara, essa questão foi para matar, porque é o seguinte, ó. O pessoal podia confundir. Isso daqui, pessoal, quando ocorre essa situação, ele paga a fiança e aí ele faz alguma coisa que quebra. Não é cassação, não é caducidade. Vai cair essa questão. É quebramento de fiança. Importante na perda de metade do seu valor. Aí, ó. Artigo 341 do processo penal. Julgar-se-á quebrada a fiança quando o acusado, regularmente intimado para um ato, deixa de comparecer sem motivo justo. Praticar um ato de obstrução ao andamento de um processo, descumprir uma medida cautelar, resistir à ordem do juiz, praticar uma nova infração. Tudo isso aí quebra a fiança, viu? O quebramento injustificado da fiança importa na perda da metade do seu valor e o juiz decide sobre a imposição de outras medidas cautelares. E pode ser decretada até mesmo uma prisão preventiva para ele. Então, 16, letra C. Vamos aqui na questão 17. O juiz poderá, vamos ver aqui, no curso de um inquérito policial, são questões gigantes, né, pessoal? A FGV cobra textos gigantes. No curso de um inquérito, a prisão preventiva do indiciado foi decretada, tá? Foi decretada uma preventiva para ele, como garantia da ordem pública. Foi instaurada a ação penal, verificando que o réu tinha residência e empregos certos e bons antecedentes. E aí o juiz foi lá e revogou a prisão dele. Ainda durante a instrução, testemunhas arroladas para a acusação passaram a receber ameaças do acusado. De acordo com a narrativa em relação às medidas cautelares pessoais, analise as informações. Vamos lá. O juiz poderá redecretar a prisão do acusado. Pode, será? Para a garantia da aplicação da lei penal, pois a medida visa assegurar diretamente a eficácia do resultado do processo, com um possível provimento condenatório presentes, todavia os indícios suficientes do crime. Não. Um possível provimento condenatório. Acho que não, pessoal. Só preventiva, né? Não é a condenação dele. O juiz poderá redecretar a custódia cautelar de caráter instrumental, por conveniência da instrução criminal, estando presentes o fumus homicidi delicti e o periculo libertatis. Aqui está certo. Ainda que a redecretação da prisão preventiva não seja admitida na fase em que se encontra o processo, pode ser admitida sim. O perigo gerado pelo Estado de liberdade do imputado pode justificar a aplicação das medidas. Não. Não é dado ao juiz redecretar a prisão preventiva. Errado, pode sim. Então a 2 está correta, pessoal. Somente a 2, tá? Letra B. Então vamos lá. O que é que a 1 está errada? O juiz poderá redecretar a prisão do acusado para a garantia da aplicação da lei, pois a medida visa assegurar diretamente a eficácia do resultado do processo, com um possível provimento condenatório. Olha aí. Errou. Na medida em que a decretação da prisão preventiva exige prova do crime e indícios de autoria. A prisão preventiva pode ser decretada quando existe prova de existência do crime e indício suficiente de autoria. Né? E aqui, ó, ele diz que o juiz pode redecretar a prisão do acusado para garantir a aplicação da lei, pois a medida visa assegurar diretamente a eficácia do resultado do processo, com um possível provimento condenatório, presentes, todavia, os indícios suficientes do crime e de sua autoria. Então, a decretação da preventiva exige, pessoal, prova do crime, indícios, né? Em qualquer fase da investigação ou do processo, cabe a prisão preventiva. A prisão preventiva ela pode ser decretada em qualquer fase do processo. E a 3 está errado porque é o seguinte, ó, ele diz o seguinte, ainda que a redecretação da prisão preventiva não seja admitida na fase em que se encontra o processo, está errado. Em qualquer fase do processo pode ser decretada a preventiva. E a última 4 está errada por quê? Ó, se o processo ainda estiver na primeira instância, em primeiro grau, cabe a decretação da prisão em qualquer fase do processo.
Quando ele diz, ó, não é dado ao juiz redecretar a prisão preventiva, cabendo ao tribunal, em recurso exclusivo da acusação, postular a manutenção ou não da custódia. Está errado. Se o processo ainda estiver no primeiro grau, cabe decretação da prisão em qualquer fase do processo. Então, quando ele diz que não é dado ao juiz poder de redecretar a prisão preventiva, está errado. Então, o gabarito da nossa questão, letra B, somente a 2 está correta. Vamos à questão de número 18. Um policial civil e um policial militar, agindo em concurso de agentes, subtraíram no interior de uma organização militar, que é um quartel, uma arma de fogo, pertencente à polícia militar. Com base na situação hipotética, com relação à competência para o processo e julgamento dos envolvidos, o que é que a gente pode afirmar aqui? Lá. E aí, o policial civil vai ser julgado aonde? Um quartel, né? Eles subtraíram, furtaram a arma do quartel, pessoal. Um policial civil, outro militar. Ambos serão julgados na justiça militar, por força da conexão probatória. Não. Ambos serão julgados na justiça comum estadual. Não. Tem um PM aí no meio. Pessoal, gabarito dessa questão, letra E. Policial civil será julgado na justiça comum estadual e o PM na justiça militar. Ó, a conexão e a continência importarão unidade de processo, salvo no concurso entre a jurisdição comum e militar, ou seja, no caso tem um policial civil e um policial militar. Olha o que a súmula 3 diz. A conexão e a continência importam em unidade, ou seja, eu tenho uma unidade de processo, um processo só. Salvo se for um concurso entre jurisdição comum e militar, que nesse caso, né, separa, né? Mas a regra é a unidade do processo. Mas aqui o artigo 79 ele traz exceções. E aqui é justamente a exceção da questão, quando tem jurisdição comum, que é a policial civil, e militar, que é a policial militar. Súmula 53, essa aqui vai cair, ó. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar civil acusado de prática de um crime contra instituições militares. Ou seja, mesmo que seja um policial civil praticando um crime contra uma instituição militar, cabe à Justiça Comum Estadual normal apurar. Essa questão foi boa. Letra E, não esqueça desse detalhe. Então, nesse caso aqui, o policial civil vai ser julgado na Comum Estadual e o PM na Justiça Militar Estadual. Leiam o artigo 79 sobre conexão e continência que vai cair na prova de vocês. Vamos na 19, penúltimo. Os textos grandes, né? Uma pessoa passava pela roleta de uma estação do metrô, com a mochila nas costas, quando foi abordada por dois agentes de segurança da empresa. Acreditando que se tratava de vendedor ambulante, os agentes fizeram uma busca pessoal e encontraram na mochila 2 pacotes de maconha. Com relação aos termos escritos da narrativa, marque a alternativa, o que é verdadeiro e o que é falso. A pessoa que foi abordada pelos agentes na estação não tinha a obrigação de se sujeitar à revista pessoal. Ante a inexistência de disposição legal que autorize a prática. A pessoa que foi abordada pelos agentes não tinha a obrigação de se sujeitar à revista, ante a inexistência de uma situação que autorize a prática. Certo, né? O cara passou na roleta de uma estação de metrô com a mochila nas costas quando foi abordado pelos agentes. É lícita a prova obtida, pois qualquer pessoa do povo está autorizada a realizar a busca. Não, não é isso não. A busca pessoal constitui violação à privacidade e à intimidade e é proibida pela Constituição. Não é que ela é proibida pela Constituição, não. Ela pode, né? Salvo se houver permissão da pessoa. Não, pessoal. Se houver uma suspeita, uma situação, a polícia pode sim fazer a abordagem. Então, somente a um está correto aqui, né? Letra D. Ó, o STJ, contudo, entendeu que a prova usada na condenação foi ilícita.
considerando que é obtida mediante revista pessoal ilegal feita pelos agentes. Então, nesse caso, é ilícita, né? Se for pego prova desse jeito. Segundo a Constituição, somente as autoridades judiciais, policiais ou seus agentes estarão autorizados a realizar a busca domiciliar ou pessoal, tá bom? Então, muito importante esse julgado, você que vai cair na prova, e que sempre é cobrado na prova, ok? Aí, aqui, ó. Essa questão ela foi tirada de uma própria decisão, né, de uma situação real, ó. O homem passava pela catraca de uma das estações da Companhia Paulista de Trens, com a mochila nas costas, quando foi abordado por dois agentes de segurança privado, Parará. Os seguranças acreditavam que se tratava de um vendedor ambulante, e fizeram revista, e aí encontraram maconha. O homem foi condenado pelo Tribunal de Justiça por tráfico de drogas. Aí o STJ, contudo, entendeu que a prova usada na condenação foi uma prova ilícita, considerando que obtida mediante revista pessoal, né, ilegal, feita pelos agentes, e não poderiam ter feito, né? Segundo a Constituição, somente autoridades judiciais, pessoal, policiais, é que poderiam ter feito essa busca. Então, o STJ acabou que considerando ilícita a obtenção daquela prova. Então, a questão é muito boa. Então, a pessoa que foi abordada pelos agentes da extração de metroviárias, que não eram policiais, mas só vigilantes, não tinha obrigação de se sujeitar à revista, né? A pessoa que foi abordada, ele não precisava de, não, ele não tem obrigação de se sujeitar à revista pessoal, não. Por quê? Porque vocês não são policiais, entendeu? Porque não tem uma disposição legal que autorize esses agentes a abordar. Então, por isso que somente a um está correto. Deu para entender aí? Show? Pessoal da chat aí, da aula, coloca aí no chat para saber se vocês ainda estão vivos. Vamos na 20. O Ministério Público ofereceu denúncia em face vitício, em razão da prática de um crime de roubo com arma de fogo, né? Em detrimento de João. Então, o João sofreu aí o roubo. Na data designada para audiência de instrução e julgamento, a vítima, em particular, que presenciou os fatos, né, testemunha, e o acusado, embora regularmente intimados, deixam de comparecer injustificadamente, ensejando a redesignação do ato processual. Nesse cenário, considerando as disposições do Código de Processo e Entendimento dos tribunais, é correto afirmar que o juiz pode determinar a condução coercitiva. Então, vamos lá. Tício foi oferecida a denúncia em face contra Tício, porque ele roubou João. E aí foi marcada a audiência, né, e tal, para o julgamento. Aí a vítima, é um particular que presenciou os fatos, a vítima, na verdade, um particular que presenciou, que é a testemunha, e o acusado. Estava lá, a vítima, a testemunha e o acusado. Embora regularmente eles foram intimados, mas deixam de comparecer injustificadamente. Todo mundo faltaram, ensejando a redesignação do ato processual. Então, nesse caso, pessoal, o juiz ele pode determinar a condução coercitiva de quem? Da vítima e da testemunha também, para que compareça à próxima audiência que for designada. Contudo, não se admite condução coercitiva do acusado, viu? Agora, da vítima, sim. Você que você não quer, não tá acusando o rapaz, pronto, você compareça. Você e a sua testemunha. Mas o acusado, não. Não se admite a condição coercitiva do acusado. Né? Porque a prova, quem tem que provar é quem está sofrendo, né? A alegação, quem alega tem que provar. Por isso que eu acho que quando foram criar a lei, eles falaram que não se admite condução coercitiva do acusado. Então tá aqui, ó. O... Deixa eu ver se a gente pega aqui. Se regularmente intimada, a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado, o juiz pode requisitar aos policiais a condução coercitiva, viu? Inclusive, se intimado deixar de comparecer sem justo motivo, o ofendido, ou seja, a vítima, pode ser conduzido, sim,
Ou seja, tanto a vítima quanto a testemunha, elas podem sofrer condição coercitiva. Agora, o acusado não pode sofrer condição coercitiva, não. Porque o artigo 260 fala o seguinte: se o acusado não atender a intimação para o interrogatório, o juiz, né, olha aqui, ó, se o acusado não atender a intimação para o interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro que sem ele não possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzir a sua presença. Só que o que acontece sobre o artigo 260? O STF disse o quê? O STF declarou que a expressão para o interrogatório não foi recepcionada pela Constituição. Ah, então nesse caso aqui, ó, do artigo 260, essa questão, se o acusado não atender a intimação para o interrogatório, isso aqui não foi recebido pela Constituição, mesmo estando no Código de Processo, então não foi recepcionado. Recebido pela Constituição Federal. Assim, caso seja determinada a condução coercitiva de investigados ou de réus, tal conduta poderá ensejar o quê? A responsabilidade disciplinar do juiz, decreta que aquelas provas podem ficar ilícitas e o Estado pode ser responsabilizado também. Então, olha aqui, ó. Mesmo estando lá no artigo 260, a condução do acusado não pode. O STF entende que essa questão para o interrogatório, isso não foi recebido pela Constituição. Inclusive, o Estado pode ser responsabilizado por isso. Então, o STF afirmou que o entendimento acima não desconstitui os interrogatórios, né, que foram realizados até a data do julgamento. Então, nesse caso aqui, foi uma decisão do STF em relação a esse detalhe. Por isso, que o gabarito dessa questão da 20 é letra B. A vítima e a testemunha podem, sim, ser conduzidas, pode determinar a condição da vítima e da testemunha, porém não pode fazer isso em relação ao acusado. Beleza, meus amigos? Então, a gente encerra por aqui. Gostaram da aula aí? E aí, o que acharam da nossa aula? Só questões pancadas, né? Com jurisprudências, com súmulas, e é isso que vai cair para vocês. Tá? Beleza? Todas as questões